Estão aí? Estamos juntos? Você ama a palavra de Deus? A pregação é para quem ama a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Deixa ela aberta ali. A mensagem de hoje é: Jesus, lembra de mim. Diga aí: Jesus, lembra de mim. Queridos, nós sabemos que Jesus, quando foi crucificado, haviam ali junto dele mais 2 criminosos sendo condenados. Esses malfeitores, esses chamados ladrões, eles estavam lúcidos até o fim. Eles ouviram tudo. Eles sentiram tudo o que estava acontecendo. Esses 2 criminosos, outras versões vão dizer malfeitores, outra versão vai dizer ladrões, e são muito conhecidos como os ladrões da cruz, mas os estudiosos dizem que eles não eram simples ladrões, pelo fato de terem a pena de morte, então eram bandidos mesmo, era gente ruim. E eles estavam ali sem ter combinado aquele encontro com Jesus, mas estavam ali como testemunhas de tudo que estavam acontecendo, ouvindo, vendo, sentindo. Um deles insultou a Jesus, zombou, provocou, e o outro acreditou em Jesus. Como pode isso? Isso faz a gente pensar. 2 pessoas vêm na igreja e ouvem a mesma mensagem. Uma pessoa sai transformada e outra pessoa sai como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa sai salva e outra pessoa, diante da mesma mensagem, continua perdida. Por quê? Lucas capítulo 23, a partir do verso 39. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, porque recebemos a pena de que os nossos atos merecem, porém este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, Tu sabes o quanto eu tenho orado sobre essa palavra, quanto é o meu desejo que as pessoas que ao ouvirem sejam abençoados e que não tenham apenas conhecimento bíblico, mas que realmente, Deus, aconteça algo mais, algo que eu não posso fazer com as minhas palavras, algo que só Tu podes com o Teu Espírito Santo. Por isso eu quero orar nessa hora, Pai, para que a voz do Teu Espírito Santo fale mais alto que as vozes humanas, que os sussurros, que os barulhos aqui nesse salão, mas que o Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, fale profundamente a cada coração, para que cada um, do mais jovem, do mais novo aqui ao mais idoso, Senhor, todos possam ter uma experiência real contigo nessa noite, Senhor.
de ouvir a tua voz, de sair daqui mais edificado mesmo, Deus, mais disposto a viver uma vida contigo, Senhor. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus não foi crucificado sozinho. Mas o que representavam aqueles ladrões? Quais as implicações para nós hoje? Qual o significado daqueles dois malfeitores sendo crucificados com Jesus? Queridos, esses dois criminosos, eles representam para nós dois tipos de respostas à graça de Deus. Um deles revelou um coração endurecido, um coração que não se quebranta. Um demonstrou uma atitude de rejeição, enquanto o outro revela um coração que se quebrantou e teve uma atitude de aceitação. Isso faz tanto tempo que aconteceu. Mas quando nós pensamos no coração humano, o coração do homem continua o mesmo. E uma pessoa, ela pode estar bem perto de Jesus e não ser salva. Hoje. Ao mesmo tempo, outra pessoa pode estar ao lado de Jesus e ser salva. Havia naquele monte 3 cruzes. Essa cruz do centro, a princípio, era para Barrabás. Mas por arranjo divino, lá estava Jesus crucificado. Entre 2 ladrões. A mulher de Pilatos teve um sonho e advertiu a ele na hora do julgamento: esse homem é inocente. O próprio Pilatos, governador, chegou a declarar: não há do que condená-lo. Não há do que condená-lo. Mas para agradar o povo, ele entregou Jesus ao madeiro. Esses ladrões, eles não eram completos ignorantes a respeito de Jesus. Por mais de 3 anos, Jesus desenvolveu o ministério, ele era bem conhecido, seus milagres, seus feitos, seus discursos. Mas até então, eles haviam decidido levar a vida no crime. E agora estavam colhendo as consequências, pagando pelos seus erros, pendurados ali no madeiro, ao lado de Jesus. Nesses 2 homens, nós podemos ver a humanidade representada. Existem 2 grupos na humanidade. Existem aqueles que rejeitam a Cristo Jesus e existem aqueles que recebem a Cristo. Os que rejeitam e os que aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Esses criminosos revelam o que muitas vezes pode estar oculto no coração. Eis a questão: a motivação. Vamos ver então cada um desses criminosos. O primeiro criminoso, ele estava ali agonizando na cruz. E o verso 39, ele diz: você não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Ali estava aquele bandido, queridos, um homem que prejudicou muita gente. Um homem que lesou muita gente, que levou uma vida bandida, mas nem no momento da morte esse homem se arrepende, ele continua com o coração endurecido. Ele queria que Jesus descesse da cruz, tirasse ele da cruz, não para que ele mudasse de vida. Tudo que ele queria era um alívio daquela dor que ele estava sentindo.
Ele era um homem que estava muito consciente da sua dor física, da sua necessidade física, mas não demonstrou nenhuma consciência quanto à sua necessidade maior, que era a necessidade espiritual. Ele estava morrendo sem Cristo e sem salvação. Ele não tinha temor, ele afrontou a Jesus e disse: você não é o Cristo, salve-te a ti. Se tu diz quem tu és, era uma provocação. Tem versão que fala insulto, tem versão que fala que ele zombou, tem versão que fala que ele blasfemou, ou seja, uma maneira desrespeitosa. Se tu é realmente quem está dizendo que tu é, prova isso para nós. Salva a ti mesmo então, se tu tem esse poder, se tu é o Filho de Deus, se tu és o Cristo, se tu é o Messias. Salva a ti, salva a nós, salve a mim também. Queridos, esse ladrão aqui representa aquelas pessoas, irmãos, às vezes que estão enchendo igrejas, mas que estão apenas buscando as bênçãos terrenas, que não estão preocupados com as bênçãos eternas. Eu quero Jesus que me dê um alívio da dor que eu estou sentindo agora. Eu quero Jesus que me cure. Eu quero Jesus que me faça prosperar. Eu quero Jesus que me dê um emprego. Eu quero Jesus que me dê uma casa própria. Eu quero Jesus que me dê um carro 0 quilômetro. Eu quero Jesus que me dê um marido. Eu quero Jesus que me dê uma esposa. Eu quero Jesus que me dê um filho. Esse é o Jesus que eu quero. Nunca percebem que buscam a Jesus apenas por interesses terrenos. E as igrejas que mais crescem no Brasil e no mundo são exatamente as igrejas que oferecem essas coisas. Não se deixe enganar, queridos. Jesus profetizou que nos últimos tempos as pessoas se cercariam de mestres que falam segundo as suas próprias cobiças. As pessoas seriam coceira no ouvido, correriam atrás desses mestres. E tem falsos mestres deitando e rolando. Porque o que eles oferecem vai de encontro às motivações mais ocultas no coração. Sonde o seu coração. Por que eu sigo a Jesus? Faça essa reflexão. Por que eu sigo a Jesus? O que me motiva a seguir Jesus? Eu venho a Cristo só por causa daquilo que Ele pode me dar? Por que eu venho a Cristo? O criminoso não pediu, ele exigiu. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e salva a nós. Quantos hoje, queridos, querem ver para crer? Se tu és o Cristo, mostra. Quero ver se tu é o Cristo. Desce daí. Se tu é o Cristo, salva-me dessa dor que eu estou sentindo. Tira-me dessa situação, tira-me da cruz. Se tu é o Cristo. Quantas pessoas hoje, irmãos, querem ver para crer? Se Jesus me curar, então eu vou acreditar. Se Jesus me fizer prosperar, então eu vou acreditar. Se Jesus não me abençoar, por que eu vou seguir Ele? Sinceridade com motivação errada. Pastor, então eu não posso pedir essas coisas para Jesus? Não, irmãos, eu não estou dizendo isso. Há versículos e mais versículos que falam que todas as nossas necessidades devem ser conhecidas diante do trono de Deus, com orações, com súplicas, com petições, com jejum. Sabe, Deus é um Pai amoroso que tem o maior prazer em abençoar os seus filhos, e a nós foi dado o nome de Jesus para orar e se aproximar dEle, crendo que Ele é recompensador dos que o buscam. A Bíblia está repleta de que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Irmãos, não há nenhuma dúvida que Deus quer abençoar a nossa vida. A questão que eu estou falando aqui é a questão da motivação do coração. Essa é a questão.
Nós não devemos buscar a Jesus com uma expectativa mercantil, ou de barganha, ou de buscá-lo só pelas bênçãos que Ele pode oferecer. Queridos, de longe não existe bênção maior que a bênção da salvação. Se nós simplesmente, irmãos, ganhássemos o perdão dos nossos pecados, a salvação, a vida eterna, e não ganhasse mais nada, nós podíamos passar o resto da vida de joelho e grato a Deus, porque a maior bênção, a maior riqueza de todos, nós já temos, que é a salvação através de Cristo Jesus. As demais necessidades, o próprio Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus 6,33, busquem o reino de Deus em primeiro, e todas estas coisas serão. Que coisas eram essas? Lembra do Sermão do Monte? Não andeis ansiosos quanto ao que comer, o que beber, porque o mundo, os pagãos, os de fora, buscam essas coisas. Mas com vocês tem que ser diferente. Busquem o reino de Deus. Olha como o Pai cuida das aves do céu. Não semeia, não ceifa, não tem celeiros, né? Mas o Pai do céu as alimenta. E não vai alimentar vocês. Olha como os lírios do campo, como são lindos, como são belos. Daqui a pouco vem o sol, né, e murcha, sabe? Nem o Salomão, que foi o rei tão rico, mais rico de Israel, se vestiu com tanta beleza. Há tantas coisas na Bíblia que falam sobre o cuidado de Deus quando a gente busca Ele e que a gente pode confiar, claro, as nossas necessidades a Ele, mas jamais inverter as prioridades. Nós devemos buscar porque nós precisamos e dependemos dEle para sermos salvos. E quem experimenta essa verdade da salvação fica tão apaixonado por Jesus que como a gente canta às vezes, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, eu continuarei louvando ao Senhor. Isso é cristão verdadeiro. Se o Senhor me der o que eu estou pedindo, eu vou servi-lo fielmente, e se não me der, eu vou continuar servindo a Ele. Se Ele me curar, eu vou continuar seguindo Ele, se Ele não me curar, eu vou continuar seguindo Ele, continua sendo bom. A motivação para buscar ao Senhor não são as bênçãos eternas, mas são as bênçãos terrenas. Então, queridos, vamos olhar agora um pouquinho sobre o outro criminoso. Esse estava com a motivação totalmente errada. Vamos ver o segundo criminoso, versículo 40. Diz que esse criminoso, ouvindo o seu colega, ele o repreendeu dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Então aqui nós temos esse bom ladrão, que de bom ladrão não tinha nada, mas ele estava ali na cruz. Ele é conhecido como bom ladrão, mas de bom não tinha nada, ele era mau. Ele estava ali na cruz, sofrendo dores intensas, e é claro, queridos, que ele também queria se ver livre daquela dor. É claro que ele gostaria de ver livre dos cravos, da cruz, mas ele não pede por um alívio momentâneo. Ele tem consciência do seu estado. Eu estou perdido. Eu estou aqui, eu mereço, estou pagando pelo meu pecado, eu vou morrer no meu pecado. E aqui ele teve como que uma antecipação do juízo final. Versículo 41, ele reconhece: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ele reconheceu. Ele disse: nós merecemos estar aqui. Nós roubamos, nós matamos, nós prejudicamos muita gente, nós merecemos essa pena de morte. Ele confessou a culpa dele. E esse, quer dizer, é o primeiro passo para quem quer resolver a sua vida: reconhecer e confessar. E é aqui, queridos, que a barreira se levanta em muitos corações.
Porque dar esse primeiro passo, reconhecer, nem sempre é simples. Reconhecer que o teu problema não é o teu chefe. Reconhecer que o problema não é o marido. Reconhecer que o teu problema não é a esposa. Reconhecer que o teu problema não é financeiro. Reconhecer que o teu problema não é a doença. Reconhecer que o teu problema é o teu coração. Esse é o primeiro passo. Admitir. E como é difícil para a gente, como é difícil o homem admitir as falhas. Dizer, eu sou o problema, o meu coração é o problema. Como é difícil admitir que estávamos errados. É muito mais fácil continuar com a velha vida? É muito mais fácil continuar com os velhos hábitos? Deixa como está, vamos levando. Porém, o ladrão foi tomado de um temor quanto à eternidade. Aquele ladrão entendeu que haviam dores muito piores aguardando do que aquela que é de ser crucificado numa cruz. Ele foi tomado de temor quanto à eternidade. Longe do paraíso, o castigo eterno será bem pior do que qualquer castigo físico na terra. Ele confessou sua culpa. Queridos, nós vivemos nesses dias em que ninguém quer assumir responsabilidade. Isso é uma característica dos nossos dias. Empresas sofrem com isso para encontrar pessoas que assumam responsabilidade, cargos de gerência, cargos de chefia, porque as pessoas não querem assumir responsabilidade, sempre querem transferir a responsabilidade para outros. A culpa para outros. Nós gostamos de transferir a culpa é dos nossos pais. A culpa é da minha esposa que se negou para mim. A culpa é do meu marido que não me elogia, que não me dá atenção. A culpa é dos meus filhos que não fazem o que eu ensinei. A gente gosta muito de transferir a culpa para os outros. A culpa é das estrelas. Vai ser bom, né? Tem gente que bota até culpa na má sorte. Nunca entendi o que é má sorte. Né? Sorte é sorte, né? Má sorte. A culpa é da má sorte. Oi? De quem? Até o pet leva a culpa. Então, queridos, alguém leva a culpa, né? Foi a história do jardim, né? O Adão falou para Deus, foi a mulher que me deste, já passou o culpa para ela, né? E o que a Eva disse? Foi a cobra. Foi a serpente. Então, um passa a culpa para o outro. Ninguém quer assumir responsabilidade. E se não assume culpa, não reconhece erro, não confessa pecado, não há mudança, e sem arrependimento não há salvação. Não há perdão de pecados. Essa é a questão. É difícil pedir socorro, é difícil pedir ajuda. Eu me viciei no álcool porque ninguém gosta de mim. Já ouviu essa? De quem é a culpa? Como eu encontrei um dependente lá no hospital. Todos me abandonaram. Todos me abandonaram. É a vítima, né? Quem que abandonou quem? Ele abandonou toda a família por causa do vício. E depois todos me abandonaram. Difícil. Não é bem assim como estão falando. Eu só peguei o que eu precisava. Já ouviu essa? Né? Eu só peguei o que eu precisava. Meus pais não me compreendem. Meu marido me abandonou. Sempre esses discursos assim, né? Eu pequei porque eu estava muito sozinho.
Então sempre é a vítima, nunca tem a coragem de olhar no espelho e dizer, fui eu. Deus, me perdoa porque fui eu, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu tio, não é meu filho, não é o pet, não é as estrelas, não é meu chefe, o problema é o meu coração. Enquanto você ficar explicando, você não pode ser liberto, você não pode ser curado, e nem pode ser salvo. E sem arrependimento não há salvação. Qual é o seu problema? Onde está o seu problema? Talvez que você diz ser o problema, esconda o verdadeiro problema. Depois de reconhecer, você está pronto para dar o segundo passo. Verso 42. Então lhe disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Que passo é esse? Clame por ajuda. Clame por ajuda. Depois de reconhecer que o problema não são os outros, mas é o teu coração. Depois de você reconhecer os teus pecados, clame por ajuda. Clame por Jesus. Me ajuda, Jesus. Senhor, não tem mais quem eu possa culpar. Eu sei quem é o verdadeiro culpado. Eu sei que não vai haver mudança nenhuma se eu não tiver a tua ajuda, Jesus. Sempre lembro daqueles 12 passos dos dependentes químicos, né? E o primeiro passo é esse. Reconheça o seu erro. Reconheça que sozinho você não consegue sair desse lugar. Busque ajuda. Esse é o primeiro passo. Não só para o dependente químico, mas para todo pecador. Sabe, se sentir como quem está num poço. Eu estou aqui porque eu me afundei nesse lodo, nesse poço. Eu não consigo sair sozinho. Eu preciso de ajuda e eu vou buscar ajuda, eu vou clamar para Jesus. E Deus o que faz? Estende a mão lá dentro do poço e faz o quê? E tira a pessoa, como diz o Salmo 40, 42, que tirou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha. Deus faz isso. Mas começa com essa atitude aqui. Em algum momento nós temos que parar e reconhecer, Senhor, o problema sou eu. Senhor, o problema não é o pastor. O problema não é a igreja. O problema é o meu coração. O problema é o meu temperamento, que não é controlado. O problema é o meu caráter, que precisa ser mudado. Clame por ajuda. Senhor, não tenho força para sair dessa situação sozinho. Queridos, quando a gente pensa no ladrão da cruz, tem tanta gente naqueles dias que viu Jesus fazer tantos milagres e mesmo assim não creu. E esse homem aqui estava vendo Jesus morrer e creu. E creu em Jesus. Senhor, lembra de mim. Quando tu entrares no teu reino. O que quer dizer isso, queridos? Ele reconheceu que havia um reino. E o reino, o que tem um reino? O reino tem um rei. Então lembra, Jesus tem um reino, Jesus reina sobre um reino, Jesus é um rei de um reino. E ele pede a Jesus, Senhor, eu estou morrendo. Está preocupado com a eternidade. Senhor, lembra de mim. O Senhor está morrendo também aqui. Mas o Senhor é rei, o Senhor tem um reino. E quando tu entrares no teu reino, não esquece de mim. Lembra de mim. Ele estava dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor governe sobre a minha vida.
Eu quero ser um súdito teu, eu quero ser um servo teu. Por favor, Senhor, me deixa entrar no teu reino. Governo é senhorio. É isso, queridos. Muitas pessoas querem o Salvador, mas não o Senhor. Pessoas querem as benesses, mas não se render. Muitos querem a coroa de glória, mas não tomar a cruz, não a renúncia. O ladrão ali na cruz precisava de tudo ele precisava. Mas ele teve consciência que esta vida não é tudo. Que havia algo mais além dessa vida. E ele diz: Jesus, lembra de mim. Você já chegou a essa conclusão? Já descobriu que essa vida não é tudo? Tudo que nós temos e vivemos não é tudo? Existe algo muito mais do que isso? A vida é mais do que curtir 70, 80, quando muito 90 anos na terra. Quem é Jesus para você? Ele é só o teu abençoador? Ou Ele é o teu Senhor? Teu Salvador? Ou também o teu Rei? Verso 43, Jesus lhes respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Queridos, no último instante aqui o ladrão encontra a salvação. E esse foi o melhor momento da vida dele. Aqui 3 lições aqui nesse versículo 43. Primeiro, Jesus está pronto para nos perdoar. Jesus tem muito mais do que uma cura, Ele tem a vida eterna. Segunda verdade, é uma segurança de salvação imediata. Jesus não disse, talvez um dia você vai estar no paraíso, ou quem sabe você vai estar no paraíso. Ele disse, não, hoje mesmo você estará no paraíso. Hoje, salvação imediata. Também nos dá o ensino de que, enquanto a gente está vivo, não é tarde demais. Nunca é tarde demais para se entregar a Cristo, para passar a seguir a Cristo verdadeiramente. Certo, irmãos? Depois da morte é tarde demais. Aí já era. Mas enquanto a vida, a esperança nunca é tarde demais. E a terceira realidade de lição aqui, queridos, é a realidade do paraíso. Para quem crê em Cristo, para quem andou com Cristo aqui, a morte não é o fim. É só o começo. É, queridos, o grande momento de tudo aquilo que a gente viveu aqui, por tudo aquilo que a gente renunciou à nossa vontade, à nossa carne, por todas as batalhas que a gente enfrentou, por tudo que a gente abriu mão para seguir a Cristo, agora, finalmente chegamos em casa. Agora é que nós vamos viver realmente a realidade plena do reino de Deus, sem dor, sem choro, sem luto, sem morte, sem doença, sem fome, sem tristeza, sem nada de mal, nada de ruim, uma vida, nós nem sabemos escrever, porque nunca experimentamos uma vida tão superlativa assim. A vida eterna. Para quem não morre em Cristo, é um desespero, as pessoas têm medo da morte, têm um desespero quando morrem. Mas para aquele que morre em Cristo, está sendo promovido. Chegou a hora. Chega de tentação do diabo. Chega de perseguição. Chega de luta. Chega de conta para pagar. Chega de roupa para lavar. Né? Chega de pia de louça. Chega de pagar conta de energia, de água, de internet. Acabou. Chega de inflação, chega de gasolina. Acabou tudo isso aí. Chega de suor, sabe, de ganhar o pão com o suor do rosto. Acabou. Nós vamos servir ao Senhor, mas vai ser um prazer tão grande, queridos, servir ao Senhor. Será algo maravilhoso, algo
E a eternidade é logo ali. O paraíso é logo ali. Então esse ladrão, esse criminoso aqui, de alguma forma, ele conseguiu avistar a eternidade. Enquanto que o ladrão, outro criminoso, apenas viu o reino terreno. O criminoso quebrantado conseguiu ver além, um outro reino. O reino eterno, o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus. Neste mundo você nunca terá tudo o que gostaria de ter, mas Deus tem um lugar de plena vida. A gente pensa às vezes nas lutas, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Sempre houve quem disse sim para Jesus, em toda a história. Sempre houve quem disse não para Jesus. Sempre houve quem avistou um reino eterno. E sempre houve quem avistou só o reino terreno. Aqueles dois homens ouviram a voz de Cristo e ouviram. Os dois tiveram a oportunidade. E uma graça de Deus é que nós hoje temos a oportunidade de ouvir a voz de Cristo. Não é uma graça isso, queridos? Vocês perceberam o videozinho que foi colocado aqui pela equipe de louvor sobre aquelas crianças, adolescentes, que ouviram o Evangelho e creram e pagam alto preço para ouvir a voz de Deus? Nós temos Bíblias à disposição. A menininha queria aprender a ler para poder ler a Bíblia. Nós temos ela aqui, temos no celular, temos em áudio. Você pode até dirigir o carro escutando a Bíblia em áudio. Hoje nós temos essa graça, irmãos, de ouvir a voz de Cristo de tantas maneiras. É uma graça. Na cruz, Jesus realizou o maior dos milagres, o milagre do perdão. Quero encerrar essa mensagem com umas perguntas para a tua reflexão. Se você pode ficar em pé. Hoje a gente tocou algumas coisas mais íntimas, mais profundas sobre as motivações do coração. Você tem convicção de que se você morrer hoje, você vai para o paraíso? Alguém tem, que bênção. Na cruz, Jesus realizou o maior milagre, o perdão. Você já teve convicção de que, a não ser que Jesus te perdoe, você está perdido? Já teve essa convicção? Se você não se arrepender e não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ninguém vai abrir a porta do paraíso para você. Por isso é preciso, em vida, realmente crer, se arrepender, confessar a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. E acabou? Não, começou. Seguir a Cristo até o fim. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Andar nos caminhos dele, não abandonar. Um dia a gente vai trocar a cruz pela coroa. Eu quero agora chamar o Israel aqui para tocar o teclado comigo aqui. E eu quero fazer você imaginar essa história sendo contada na voz do ladrão da cruz. Imagine o ladrão da cruz contando essa história da cruz. Eu e meu filho vamos tocar ela, e você, enquanto isso, medita no seu coração sobre essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.
matei. Fui julgado pelos crimes que eu cometi. Mas em meio a tudo isso, pude ouvir aqui de cima o choro de uma multidão que aos poucos se aproxima, chicotadas em alguém que eu ainda não sei quem vai me fazer companhia. De repente eu ouço o grito: não matem o Filho de Deus, ele é inocente, não merece sofrer. E vendo a multidão que chora, me esqueci naquela hora que eu também ia morrer. E assistindo aquela cena, eu vi algo diferente. Ali ninguém sorria, sabiam que ele era inocente. Então alguém falou: ele está morrendo no lugar de um criminoso inconsequente. E então eu pude ver pregos furando as suas mãos, seu sangue derramava e escorria pelo chão, enquanto ele orava, pedindo ao Pai que perdoasse quem me crucificava. E quando se levantou, do outro lado alguém falou: se tu és Filho de Deus, por que não desce daí? Eu escolhi acreditar e, olhando em seu olhar, te pedi lembrar de mim. E então eu pude ouvir a voz do Filho de Deus me dizendo assim: pare de se preocupar. Quando esse dia terminar, por você acreditar, o paraíso é o seu lugar. Amém, glória a Jesus. Vamos orar, igreja. Essa noite nosso coração foi exposto à motivação pelo qual nós seguimos a Cristo. E glórias a Deus, se você tem encontrado realmente o teu maior tesouro em Cristo. Se você o segue não por aquilo que Ele pode fazer, não pelas suas mãos, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. O Filho de Deus, Jesus. Senhor, nessa noite nós queremos te louvar, Senhor. Porque o teu sacrifício não é em vão. Pai, nós lembramos que a Páscoa está chegando, Senhor, e é uma festa tão linda, Deus, a tradição cristã, que comemora, que traz a lembrança do teu sacrifício tão grande na cruz. Mas nós sabemos que o mundo, Deus, tem querido roubar, tem procurado roubar a glória do Senhor, colocando um coelho no lugar, tantas outras coisas. No Natal, colocando um Papai Noel, querendo roubar a tua glória. Nós sabemos que isso é diabólico, Senhor.
Nós cremos no Cordeiro de Deus, Cordeiro da Páscoa. Tu és o Cordeiro vivo, Senhor, que foi morto, mas ressuscitou. Obrigado porque a gente hoje pôde olhar esses dois homens que talvez alguém aqui se sentiu ofendido por ser representado em um dos ladrões. Mas nós sabemos que nós somos pecadores, Senhor. Miseráveis pecadores, que nós estávamos destinados à condenação eterna, à morte eterna. Mas foi o teu sacrifício, Jesus, naquela cruz, morrendo em nosso lugar, morrendo em meu lugar. Foi teu sangue derramado, Jesus, que nos deu a salvação. Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pela tua graça, Jesus. Obrigado pelo teu sangue derramado, obrigado pelo teu perdão dos nossos pecados. Nós não merecemos o paraíso, mas o Senhor é quem abre as portas para nós através do teu sacrifício. Guarda nossa vida em ti, Deus. Guarda nossos corações, Deus, no Senhor. Que o nosso coração possa ser 100% teu. Livra-nos de fazer as coisas com motivação errada para buscar reconhecimento pessoal, para buscar glória pessoal, para ganhar aplausos, para ganhar simpatizantes, para ganhar likes, mas que tudo aquilo que a gente faça, Deus, seja por amor ao Senhor, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja adorado, para que o Senhor seja conhecido através da nossa vida. Por isso, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu sacrifício na cruz, por tudo que o Senhor fez em nossa vida e por tudo aquilo que o Senhor fará. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos andar contigo até o fim, Jesus. Até o fim, Senhor. Até que o Senhor venha, ou que nós vamos para ti através da morte. Mas queremos permanecer, Deus, nessa boa obra que o Senhor começou em nossa vida, a santificação. Guarda o nosso coração, Deus. Livra-nos de nos apegarmos a este mundo, a sermos enganados, mas que possamos estar contigo, Deus. Nós e também nossos amados, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Vamos assentar mais um momentinho só?